Olá, bem-vindo ao Sermão Online do dia 17 de abril de 2022. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você que está nos assistindo nesse instante. E hoje nós vamos ter uma meditação direcionada por conta do dia de hoje, domingo de Páscoa. Para nós, domingo de Páscoa significa nós lembrarmos da ressurreição de Jesus. E é claro que quando a gente pensa na ressurreição de Jesus, a gente vai se lembrar também do que aconteceu 3 dias antes. O sacrifício do Senhor Jesus, quando ele assumiu aquela cruz que não era dele, que era minha, que era sua, mas que ele assumiu, pagando o preço do meu e do seu pecado no seu corpo, derramando o seu sangue. Hoje, domingo, nós também celebramos não só a morte e o sacrifício de Jesus por nós, mas também a vitória do Senhor Jesus sobre a morte, ressuscitando dos mortos, vencendo a morte. A gente costuma dizer que não tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, mas o Senhor Jesus venceu a morte. Por isso, hoje nós vamos ter essa meditação direcionada à questão justamente da ressurreição de Jesus, do fato de que ele vive, ele reina e ele tem poder para salvar e tem poder e autoridade para dividir a vitória que ele conquistou sobre a morte com todos aqueles que creem no seu nome. É um motivo de celebração, é um motivo de alegria, que não se resume somente a hoje, mas que deve ter seus efeitos e se refletir na nossa vida todos os dias. Antes de a gente meditar na palavra do Senhor, vamos aos recadinhos de sempre. Nós estamos nas redes sociais, nosso canal no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, também estamos no Instagram, no Facebook, e se você precisar entrar em contato conosco, entre em contato pelo nosso WhatsApp, DDD 16 99461 1717. Também lembrando, na descrição do vídeo, nós temos algumas músicas, hoje com temática de Páscoa, com temática da ressurreição, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, para que você possa acompanhar, para que você possa meditar nelas e, acima de tudo, para que você possa exaltar ao Senhor com música, cantando ao Senhor e louvando ao Senhor nesse momento. Hoje, como eu falei, nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas com base em algumas lições que algumas mulheres discípulas do Senhor Jesus podem nos ensinar no seu exemplo, no discipulado, no seguir Jesus. Para isso, eu convido você a ler comigo Marcos 15, 40 e 41, Marcos 16, de 1 a 6, e que diz assim, tá escrito aqui Marcos 5, faltou o dígito 1, né? É Marcos 15, que diz assim, estavam também ali algumas mulheres observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Marcos 16 diz, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande.
Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor esse momento de reflexão. Eu quero aproveitar e te louvar e te adorar pelo teu sacrifício, motivado pelo teu amor, pelo teu sacrifício de graça, de misericórdia sobre a nossa vida. Eu quero te louvar e eu quero te adorar pela tua vitória sobre a morte, seu triunfo sobre a morte, Senhor Deus, na ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero te louvar porque isso transforma a nossa vida, tem transformado a nossa vida, transformou a minha vida e tem transformado a vida de tantas outras pessoas. Eu quero te pedir nesse instante, Pai, que o Senhor nos ajude a meditar na tua palavra e que teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração aquilo que tu queres para a nossa vida hoje, Pai. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós não vamos ter outros slides além das imagens dos textos bíblicos, ok? Mas vamos tirar algumas lições do texto para que a gente possa meditar nele. A primeira coisa que a gente precisa entender, voltando aqui o texto, as mulheres, essas mulheres que foram apresentadas no texto, né, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, estas mulheres observavam de longe. O que elas observavam? Elas observavam a crucificação. Era aquele momento em que Jesus estava agonizando na cruz, os seus inimigos, as lideranças religiosas judaicas, os demais judeus, os romanos estavam ali observando, se alegrando desse momento, zombando de Jesus e de longe aquelas mulheres que, como é explicado no texto, já seguiam Jesus e serviam Jesus, essas mulheres observavam de longe aquilo tudo, aquela cena tenebrosa, aquela cena terrível, aquela cena dolorosa. E para essas mulheres, tudo aquilo deveria ser uma dor muito grande, um momento de confusão muito grande. Foi um momento extremamente sombrio. E a gente precisa entender que no momento mais sombrio da vida delas, até então, elas estavam lá. Elas estavam com Jesus. No momento mais sombrio da vida delas, elas estavam lá. Elas estavam com Jesus. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar. A gente vai perceber que essas mulheres seguiam Jesus por onde ele estava e se relacionavam com Jesus, tinham comunhão com Jesus, conversavam com Jesus, aprendiam com Jesus, iam aonde ele estava, elas o serviam. E em tudo isso, elas experimentaram de várias fases e vários momentos do ministério de Jesus, porém, naquele momento especificamente, a coisa estava muito complicada. A coisa estava muito sombria. O território ou a circunstância era muito incerta. E seria muito fácil que as pessoas que seguiram Jesus ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério, naquele momento que viram que a coisa apertou, que a esperança foi embora, que aquele mestre galileu foi arrastado para uma cruz, seria muito fácil dizer assim, então é isso aí, ficar aqui também é um risco, e era um risco de os discípulos de Jesus serem presos, dos discípulos de Jesus serem punidos, deles serem pelo menos zombados. Então era mais interessante ir embora, seguir a vida, né?
o mestre está sendo crucificado, não vai sobrar muita coisa depois disso. Vamos embora tocar a vida, virar a página. Mas essas mulheres estavam ali. Essas mulheres permaneceram com Jesus no momento mais sombrio, no momento mais incerto, em que a dor invadia o coração delas e a incerteza e as dúvidas pulavam na cabeça delas. Elas estavam lá. Elas estavam lá. E por conta disso, nós precisamos entender que elas se propuseram a seguir Jesus até o fim. Não importa que fim fosse esse, não importa aonde o discipulado delas ia dar. Elas resolveram, elas decidiram, elas empenharam o coração delas em seguir Jesus até o fim. E isso nos faz pensar, e nós? Nós seguimos Jesus até o fim? Nós nos propusemos, colocamos o nosso coração em seguir Jesus até o fim? Podemos dizer isso nos momentos legais, nos momentos de vitória, nos momentos tranquilos de ensinamento. Estamos lá, seguindo Jesus, dizendo: eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sou discípulo de Jesus. Mas e nos momentos mais difíceis? E nos momentos de perseguição? E nos momentos mais sombrios da nossa vida? E nos momentos que a nossa vida é arriscada? Nos momentos de crise, nos momentos de dúvida, nos momentos que as nossas orações não são respondidas, nos momentos em que parece que Deus está no silêncio, nos momentos que as coisas dão errado, nos momentos que a decepção vem, que a frustração vem e que a gente não entende absolutamente nada, você está lá com Jesus. Nós estamos dispostos a seguir Jesus até o fim. Nós estamos dispostos a viver um discipulado com Jesus nos bons momentos e nos piores momentos, nos momentos que o nosso coração diz não vale a pena mais. Nesses momentos a gente sacrifica os anseios do nosso coração e continua seguindo Jesus e dizendo: não, eu sei que Ele é o Salvador e eu confio nele, mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, mesmo que eu entre na fase mais sombria da minha vida, eu vou segui-lo. Podemos dizer isso sobre nós? Segunda lição que a gente precisa entender desse texto está no verso 41 e que descreve como é que elas foram capazes de chegar até a seguir Jesus nesse momento mais sombrio. Olha o que diz o 41. Quando Jesus estava na Galileia, essas mulheres o acompanhavam e serviam. E além destas, havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. Jesus fez uma boa parte do seu ministério nessa região da Galileia. E essas mulheres são tidas como mulheres que o acompanhavam e o serviam. Isso quer dizer que elas conviviam com ele. Isso quer dizer que elas o serviam, como está escrito aí. Isso quer dizer que elas sacrificavam a sua zona de conforto, porque elas eram daquela região da Galileia, e de repente, quando Jesus vai para Jerusalém, elas saem do seu convívio, da sua zona de conforto, e vão com ele para Jerusalém, inclusive nesse momento tão turbulento que vai chegar na crucificação dele. E elas não, elas sacrificam a zona de conforto delas. E isso nos faz lembrar ou pensar na nossa vida. O que preço eu estou disposto a pagar para seguir Jesus? Seguir Jesus tem um preço. A salvação é pela graça. Mas seguir Jesus tem um preço. E isso envolve negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia após dia
e aí sim, segui-lo. E essas mulheres fizeram exatamente isso. Primeiro, elas investiram em convivência com Jesus. Você investe em convivência com Jesus? Você pode falar assim, Gustavo, mas Jesus não está aqui como estava com elas. É verdade, Jesus estava corporalmente, visivelmente com elas, e hoje a gente não vê Jesus. Porém, hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que compartilha a pessoa de Cristo Jesus, de modo que a gente pode ter comunhão com o Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, se você teve uma experiência de salvação com Jesus. Né? Nós cremos em Jesus, entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo vem habitar, morar dentro de nós. E nesse processo, quando nós nos enxergamos e nos percebemos templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, também recebemos com isso a possibilidade de ter comunhão pessoal e real com o Senhor Jesus, mesmo que a gente não o veja. E a gente cultiva essa comunhão através da oração, a gente cultiva essa comunhão através da meditação nas Escrituras Sagradas. Inclusive, eu não canso de dizer que o ponto de encontro entre nós e o Senhor Jesus é a palavra de Deus. Você quer encontrar o Senhor Jesus? Acesse ou abra a sua Bíblia e medite nas Escrituras Sagradas e busque a vontade de Deus nas Escrituras Sagradas, e você também vai encontrar o próprio Senhor Jesus falando a você, ensinando você, corrigindo você, elogiando você, orientando você em todas as coisas que são necessárias. Você tem cultivado comunhão com o Senhor Jesus? A outra coisa é, você tem seguido ou servido ao Senhor Jesus? Aquelas mulheres provavelmente faziam comida, levavam para Jesus, lavavam os pés de Jesus, iam buscar água para Jesus, iam ajudá-lo com alguma coisa, ajudavam a fazer a cama de Jesus e dos apóstolos. Elas provavelmente faziam coisas desse tipo, que eram os recursos delas. Elas eram boas em determinadas coisas. Talvez a túnica de Jesus em algum momento deu uma rasgadinha, elas iam lá e consertavam. Elas eram boas em algumas coisas. Elas empenhavam as habilidades delas em servir Jesus, elas empenhavam o tempo delas, a energia delas, a disponibilidade delas, elas empenhavam a vida delas em servir Jesus. E, da mesma forma, nós precisamos empenhar os nossos recursos para servir Jesus. Quando eu falo recursos, eu estou dizendo com isso que tudo aquilo que Deus nos deu deve ser revertido em servir a Deus. Eu quero dizer com isso que se você tem uma determinada renda, se você tem bens, se você tem um determinado tanto na conta bancária, essas coisas precisam reverter em glorificar a Deus, honrar a Deus, servir abençoando as outras pessoas. Você tem habilidades, você é bom em determinadas coisas, use as suas habilidades, os seus dons, os seus talentos, para honrar a Deus, para abençoar as pessoas nas suas necessidades. Todos nós temos 24 horas por dia que Deus nos dá. E a gente precisa usar essas 24 horas por dia para honrar a Deus, para abençoar as pessoas nas suas necessidades. Todos nós temos algum nível de saúde, e essa saúde, alguns mais, outros menos, essa saúde precisa ser colocada diante do Senhor, a serviço do Senhor, para honrar ao Senhor, para abençoar as pessoas nas suas necessidades, entendem? Para que, por exemplo, a gente possa cuidar dos doentes, para que a gente possa cuidar daqueles que estão com faltas materiais, para que a gente possa animar aqueles que estão tristes, consolar os tristes, animar os desanimados, para que a gente possa ficar ao lado dos solitários e tantas outras coisas que a gente pode fazer.
e nesse processo servir Jesus, porque servir Jesus também envolve servir as pessoas nas suas necessidades. Foi isso que Jesus fez. Ele serviu as pessoas e abençoou as pessoas nas suas necessidades. Eu digo necessidades, não estou dizendo caprichos. Tá? A outra questão aqui é sacrificar a sua zona de conforto. Aquelas mulheres saíram da sua terra para ir com Jesus a Jerusalém. Quanto você está disposto a sacrificar a sua zona de conforto? Tentar abraçar e reter as nossas zonas de conforto, elas costumam custar caro para a saúde do nosso discipulado. A gente vai seguindo Jesus de longe, de longe, de longe, até que a gente percebe que a gente está seguindo Jesus. A gente está meio perdido na nossa zona de conforto. Quanto é que você está disposto a sacrificar a sua zona de conforto para continuar seguindo Jesus de perto? Deixo essa pergunta para você. Tá? A terceira lição que eu quero deixar para vocês é que essas mulheres, no domingo, no primeiro dia da semana após a morte de Jesus, não tinha dado tempo de preparar o corpo de Jesus, o sábado já estava chegando e elas precisavam se retirar. Então, Jesus foi sepultado às pressas e, ao ser sepultado às pressas, não dava tempo de preparar o corpo de Jesus. Então, quando acabou o sábado, elas foram lá, apesar de Jesus já estar morto, para preparar o corpo, honrar Jesus e preparar o corpo de Jesus do jeito que na cultura judaica se fazia. Então elas foram. Assim que o sol estava nascendo, elas já foram lá. E bem de manhãzinha, elas se dirigiram ao túmulo e essa é uma pergunta que elas faziam. O túmulo tinha uma pedra muito grande, muito pesada e que precisava de ajuda de gente forte. E elas diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque se ninguém fizesse isso, elas não iam poder servir Jesus mais uma vez. E é muito interessante porque o texto vai dizer que elas olharam quando elas chegaram lá e viram que a pedra já estava removida. Apesar de a pedra ser muito grande, muito pesada, a pedra estava removida. A lição que nós tiramos, a terceira lição que nós tiramos desse texto, é que elas experimentaram o poder da ressurreição do Senhor Jesus a partir da provisão das suas necessidades. Elas precisavam que a pedra fosse removida. E quando elas chegaram lá, elas não precisaram pensar em como elas iam fazer isso, porque a pedra já estava removida. Nós temos muitos desafios na vida. O maior deles é a morte. Ninguém escapa da morte. A gente pode escapar de muitas coisas. E pode ser até que a gente receba muitos livramentos. Né? Gente que passou por um acidente de carro, o carro se acabou, mas a pessoa esteve viva. Às vezes, teve que passar por toda uma reabilitação, porque se quebrou toda, mas sobreviveu. Gente que recebeu vários tipos de livramento. Mas não importa quantos livramentos a gente receba, num determinado momento, as pessoas morrem. O ser humano é assim. O maior problema do ser humano é o pecado e a morte. Ninguém escapa da morte. Em algum momento, a morte vai bater a nossa porta. Vamos nos lembrar, por exemplo, daquela tragédia de 1912, o navio Titanic. Muita gente morreu ali, mas algumas pessoas sobreviveram a essa tragédia e chegaram salvas em terra firme. Porém, onde essas pessoas estão hoje? Não estão. Porque a morte bateu a porta delas, cada uma a seu tempo. Faz 110 anos isso. E a morte
bateu a porta de cada uma dessas pessoas a seu tempo. Mesmo o mais longevo dos sobreviventes já faleceu. Então, a morte é um problema que pega todo mundo. Ninguém escapa. A não ser Jesus. Aquela pedra naquele túmulo nos ajuda a simbolizar que a morte é um problema. E, quando aquelas mulheres chegaram, aquele problema já estava resolvido. A primeira coisa que elas viram é que aquela pedra já estava removida. E não somente aquela pedra, mas a própria morte de Jesus já havia sido vencida, porque ele já não estava mais lá. Se o maior desafio da humanidade foi vencido por Jesus Cristo, ele também é poderoso para te guiar de vitória em vitória. Quais são as pedras que precisam ser removidas na sua vida? Quais são os obstáculos que te preocupam? Que você coça a cabeça e você não sabe quais são as soluções? Pois é, pensou em alguma coisa? Eu vou te dizer, aquele que é poderoso para vencer a morte, é poderoso para te guiar através dos obstáculos e remover as pedras. Não do seu jeito, não do jeito como você espera, não do jeito como você imagina, mas do jeito como ele decide fazer. Não deixe de levar as suas questões, as suas perguntas ao poderoso Jesus que venceu a morte, que retira pedras. Porque não importa quantas pedras você tem no meio do seu caminho, impedindo você. Pode confiar no Senhor Jesus, porque Ele é aquele que retira pedras. Em quarto lugar, o último, elas serviram Jesus na morte. E o que elas encontraram com isso? Elas encontraram vida. Olha o que diz verso 5, verso 6. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizados. Ele, porém, disse: não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Elas decidiram seguir Jesus até o fim, até a morte. E até na morte, elas decidiram seguir Jesus, servi-lo até quando ele estava no túmulo. Chegando lá, elas não encontraram um cadáver, elas encontraram um anjo, porque os outros evangelhos vão nos revelar que era um anjo, e que esse anjo diz assim: não, mas ele não está mais aqui. Em Mateus 24, inclusive, em Lucas 24, inclusive, vai dizer assim: porque vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Elas seguiram Jesus até o fim. O que elas encontraram com isso? Elas encontraram vida. Elas encontraram a fonte da vida eterna. Elas encontraram um Jesus Cristo ressurreto e vivo para todo sempre. Um Jesus Cristo que dá vida onde existe morte. Um Jesus Cristo que dá esperança eterna para quem não tem esperança. Ou para quem tem uma esperança falsa. Elas encontraram em Jesus vida e vida plena. O que você pode receber de Jesus, de mais precioso, não é um salário melhor, não é um emprego melhor, não é a solução dos seus problemas circunstanciais da vida. O que você pode encontrar de mais rico, mais precioso na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré é vida. Ele venceu a morte. E você pode encontrar nele vida. Vida eterna, vida plena. Vida plena que não está ligada às circunstâncias, aos problemas, às fases da vida. Está ligada a Ele. E Ele venceu a morte. Ele é dono da vida. E você pode encontrar nele vida. Essas mulheres serviram Jesus até na morte. E o que elas encontraram? Elas encontraram vida.
elas encontraram vida eterna, elas encontraram vida plena. E isso não é só para elas, é para mim e é para você. Busque vida em Cristo, somente em Cristo. Eu quero orar com você nesse instante. Coloque sua vida diante do Senhor e nós vamos orar nesse momento. Vamos orar? Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Eu quero te agradecer mais uma vez pela vitória poderosíssima do Senhor Jesus sobre a morte. E eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, Pai amado. Que o Senhor nos faça viver essa vida plena e nos ajude a abraçar e a viver e a tomar posse dessa vida eterna que o Senhor nos oferece. Nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos dê um coração voltado para Ti, para que nós possamos cultivar uma comunhão sincera e profunda contigo, para que a gente possa te servir de todo o coração, que a gente possa sacrificar as nossas zonas de conforto para segui-lo cada vez mais de perto, Senhor Deus. Nós queremos te pedir que o Senhor nos dê um coração pronto para confiar em Ti, mesmo quando os problemas parecem não ter solução. Nós queremos te pedir que o nosso coração esteja voltado para Ti, para Te seguir, mesmo nos momentos mais sombrios da vida. Senhor, ajuda-nos nisso, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a semana está começando, portanto vão ao longo dessa semana para serem bênção num mundo sem esperança, num mundo em que a morte reina, num mundo perdido, morto nos seus delitos e pecados. Vão para ser bênção nesse mundo, vão para ser bênção no mundo ao redor de vocês, sempre fortalecidos pelo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Que Deus abençoe cada um de vocês.